Fala aí, pessoal, bora lá falar deste jogo do Cruzeiro, desta derrota do Cruzeiro contra o Vasco, 2-0 para o Vasco lá em São Januário, 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai deixando o like no vídeo, por mais que você tá puto com o Cruzeiro, eu não tenho culpa disso, canal Cruzeiro não tem culpa disso. A gente tá aqui para resenhar e comentar sobre vitórias, empates e derrotas, sobre o universo Cruzeiro. E o universo cruzeirense hoje não tá feliz, porque derrota do Cruzeiro, nossa senhora, é igual tomar cerveja quente. É um trem ruim mesmo. E a gente fica pé da vida, a gente tá sempre assim, o Cruzeiro tá aí, ó, 5 meses sem perder fora de casa, aí perde uma terra arrasada. Não, calma aí, vamos lá. Vamos tentar explicar o que aconteceu, a visão que a gente teve da partida aqui para vocês também tiveram a mesma visão que eu tive, e a gente poder tentar chegar num senso comum e debater esse Cruzeiro. Porra, vamos lá. Primeiro lugar, vitória merecida do Vasco. Vocês concordam comigo? Vitória merecida. Por que foi merecida? Porque usou dos erros do Cruzeiro. O Cruzeiro vacilou, o Vasco foi lá e pimba. É isso. Vacilo do primeiro gol e vacilo no segundo gol, o Vasco foi lá e fez. O Vasco vacilou algumas vezes na partida? Vacilou também. O Cruzeiro aproveitou? Não aproveitou. Então, o Vasco mereceu essa vitória aí, 2-0 nesse sentido. Cruzeiro, a gente pegando números da partida. Trocou mais passe, poucos números ali, mas trocou mais passe que o Vasco, teve mais volume de jogo que o Vasco. Por certos momentos ali teve mais posse de bola, acabou finalizando com mais posse de bola também. Mais finalizações, agora no gol mesmo, chute perigoso, pouca coisa. O Cruzeiro foi pouco agressivo ao gol do Vasco hoje. Agora, eu não tô aqui para falar apenas dos problemas ofensivos nossos, que hoje não acertou bastante, só Matheus Pereira destacou nesse meio campo ali, nesse time, na verdade no time como um todo hoje, ele, talvez o Fabrício Bruno ali e tudo mais, mas assim, as falhas hoje individuais do Kaique, meu Deus do céu, o Kaique hoje talvez, gente, fez a pior partida dele como profissional, do que eu vi desde quanto tempo que ele estava profissional do Cruzeiro, talvez hoje foi a pior partida, por quê? Cara, não pode dar um bote, eu não sei se foi excesso de confiança dele tentar dar o bote aquela hora ali no jogador do Vasco, que sei quem foi que fez o cruzamento, mas ele dá o bote empurrado, mano, bola cruzada daquele jeito, o Vasco trocando passe, trocando 13 trocas de passe dali, tá. O cara vira o jogo, velho, e ele vai dar um bote, deixa o cara dominar, o cara ia dominar, a bola tá vindo com dificuldade pelo alto, o cara não vai dominar fácil, o Kaique fez o cara parecer que dominou fácil. Porque o Kaique errou o bote. Aí vem, cruzamento na área. O Jonathan Jesus não antecipa legal. Talvez, porque, mano, se o Vidalba tá ali, eu acho que talvez tirava. Essa que é a questão também, sabe? Não só porque eu acho o Vidalba melhor que o Jonathan Jesus, mas é porque tá com mais ritmo, né? Aí um cara que tá jogando com pouco ritmo vai entrar meio assim, vacilou, pô, na antecipação ali. Aí o Ryan vai mais alto que ele, com mais vontade na jogada, dá o cruzamento. Tanto é que algumas pessoas começam a falar que o Cássio, podia ter pego. Cara, não é. É porque o goleiro naquele momento ele espera o zagueiro tirar. O cruzamento vem meio balãozinho assim pro outro. Dava pra tirar. E aí o Cássio ficou naquela. Quando ele vai, parece que já vai ter atrasado. E aí, só falha. Agora, o segundo gol também é incrível, cara. O Matheus Henrique entra. Ele vai pra cá um pouquinho. No que ele volta pra cá, vem a bola, tumba e o cara vai. Primeira jogada dele. Ele vai lá e falha. Mas falha por quê? Porque o Kaique também não conseguiu tirar aquela bola. O Kaique também vacilou. Mais um erro. Então, assim, não vou aqui só pra, sabe, pegar no pé. Eu tô pra comentar o jogo, comentar o erro, tá? O Kaique é um baita de um zagueiro, ou de lateral, a gente não pode queimar o cara. Tá aí sendo observado por seleção e tudo mais, mas assim, ele hoje fez um péssimo jogo. A gente tem que pontuar isso, né? Mas não só ele. Nós temos que falar, Christian, bem abaixo. Segundo tempo ele acabou indo até pra esquerda, porque entra o Arroio. O Arroio no lugar do Wanderson, o Arroio é um canhotinho que joga na direita, né? Ele puxa mais pra dentro, mais arisco ali, e ele joga de lá. E aí o Christian acabou vindo pro lado esquerdo. Assim, o Cruzeiro até tava um pouco melhor no segundo tempo, mas assim, era aquele melhor, assim, que você sabe assim, é mais fácil o Vasco fazer mais um do que o Cruzeiro fazer o dele. Era isso que eu tava vendo no jogo. Agora, quando a gente vê o Wanderson em campo, eu já broxo na hora, do que o Wanderson tá muito mal, muito mal. Não é só esse jogo, o Wanderson é esse regular pra baixo o tempo inteiro, sabe? Sabe que piora quando a gente vê o Wanderson, até o Christian acaba jogando um pouco mal também, como foi hoje, porque esses dois jogadores, eles têm uma função dentro de campo importante na tática do Leonardo Jardim, que é aquela de fechar o espaço para segurar e controlar um contra-ataque. Um ou outro vai na velocidade ali, vocês percebem isso, né? Um ou outro vai na velocidade, Matheus Pereira vem pelo meio, Caio Jorge fica mais avançado. E um desses dois assim articula esse contra-ataque, né? Abusando do erro do adversário. Só que o que acontece? Por que vem sequência de jogos ruins deles? Porque o Cruzeiro tem que propor o jogo, porque o Cruzeiro leva gol.
Aí o Cruzeiro toma o primeiro gol e tem que ir pra cima. E vai pra cima, não tá legal. O Wanderson não tá sendo esse cara. Não ajuda. Tá na hora do Sinisterra melhorar logo essa parte física e pegar essa titularidade ali, cara. Porque depender do Wanderson não tá legal. E assim, gente, meu comentário aqui é especificamente do jogo, mas analisando o que eu venho vendo também nas últimas partidas, entendeu? Hoje o Lucas Silva também não foi muito bem. Sincero, eu só vi o Matheus Pereira. Vi o Matheus Pereira toda hora, ó, passa aqui, passa ali, tomando porrada, mas levantava, dava o passe na raça à vontade. Tem que renovar, renova logo, mano. Renova logo. O Matheus Pereira é craque, joga muito. Mas sozinho não dá, e o Caio Jorge hoje um pouco pra baixo. E aí sabe o que eu vou falar com vocês também? O time tá amarelado demais, né? Então, pô, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Caio Jorge. Você pega um tanto de jogador amarelado, aí os caras vê Flamengo, concentra lá, opa, tem uma decisão contra o Flamengo ali, hein? Se a gente ganha do Flamengo, a gente... Pô, aí começa a focar demais nisso e esquece, Campeonato Brasileiro não são só esses grandes jogos que tem decisivos, não. É jogo a jogo. Acho que faltou a concentração contra o Vasco. Eu vi o Vasco mais preparado em campo, mais estudado em cima do jeito que o Cruzeiro joga do que o Cruzeiro ter estudado o Vasco. Sabe, porque eu acho que o Cruzeiro estava meio desconcentrado, talvez por essa quantidade de cartões amarelos, para não se ferrar com isso, e também nessa parte de pensar no Flamengo. Então, pô, hoje um jogo muito abaixo, como um time. O Leonardo Jardim, ele teve a visão certa nas substituições, tá? Por mais que alguns ali não gostaram de entrar o Marquinhos, eu também concordo, a gente tem um rancinho ali, mas a tirada dele, quem ele tira do time, ele observa os erros. Ele tirou o Wanderson, ele tirou o Christian, ele viu o que estava mal no jogo, você tá entendendo? E aí ele tentou fazer as suas melhores, mas o time hoje não progrediu, estava muito abaixo, e o que me incomoda é porque o time vem de uma semana treinando, uma semana sem jogo, uma semana descansado. O Vasco teve jogo contra o Bahia no meio da semana, um jogo de virada para cima do Bahia. Tá mais motivado, tá mais emocionado, quer sair lá de baixo. Enfim, mas olhando analisando tabela, tem muita coisa para rolar ainda, né? Não é terra arrasada, mas é um resultado que eu acho que deixa o torcedor chateado nesse final de semana. O Cruzeiro não podia ir para esse jogo contra o Vasco, contra o Flamengo, uma derrota com o Vasco dessa forma como foi, não. Mas vamos que vamos. Próximo jogo tem que vencer o Flamengo aí. Sabe por que tá nesse negócio de ter que vencer fora de casa? Olha só que 5 meses sem perder. Mas por que tem agora que vencer tudo fora de casa? Porque o Cruzeiro perdeu do Santos e Ceará em casa. Perder do Santos e Ceará, porque o Cruzeiro já tinha perdido do Inter e do Bragantino, fora de casa. Mas o Cruzeiro perde para Santos e Ceará em casa. Time que quer ser campeão, time que está buscando o título, ele não pode ter essas falhas em casa, não pode perder pontos para times que estão na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro perdeu para o Inter, o Cruzeiro perdeu para o Santos, o Cruzeiro perdeu para o Ceará, times que estão na parte de baixo da tabela, do meio para baixo, e agora vai e perde para o Vasco. Então, pô, mirando o título do Campeonato Brasileiro, esses resultados aí desanima. Tem muito torcedor que já tá olhando pra tabela e fala, cara, eu já desisti de título do Campeonato Brasileiro, pra mim já era, não vai ter. Porque agora, pô, vai ter que vencer um Flamengo, torcendo pros resultados ruins deles, em jogos que estão a menos e tudo mais. Pô, era uma oportunidade de dormir já na liderança, mostrar que tá na briga. E o Cruzeiro perdeu essa oportunidade incrível hoje, pegando um Vasco, que não é um bom time assim, não é. O Cruzeiro teve, você vê o Cruzeiro jogando mal, com erro individual, ainda teve muito mais volume de jogo, ou seja, se o Cruzeiro focasse melhor na partida, conseguiria vencer isso aí. Eu acho que faltou um pouco de foco aí. Essa é minha análise, meu comentário, fala aqui também na descrição, nos comentários aí, o que você achou, e acessa o link na descrição aí para acessar aí as nossas parcerias que a gente tem aqui no canal Cruzeiro, todos os nossos parceiros sempre junto com a gente aí, e live segunda-feira, 10h30 da manhã, estaremos aí, ao vivo aqui no YouTube, para poder falar mais. Um abraço, tamo junto.